Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Quero falar com vocês nesta noite sobre o poder da ressurreição de Cristo em nós. Todos sabem que Jesus ressuscitou. Mas por que nós devemos crer nessa verdade? Se vocês repararem, os canais de documentários constantemente eles estão tentando colocar dúvidas nesse fato real da ressurreição de Jesus. O tempo todo dizendo para suas crianças, nas escolas, que isso não é um fato comprovado. O que eles querem? O que é preferível em primeiro lugar? Confiar em alguém que deu um grande exemplo ou em um cachaceiro, malandro, corrupto, sem vergonha? Então, eu prefiro ficar com Jesus, historicamente falando. Se for por questões de exemplo, eu o prefiro do que um cachaceiro, mentiroso, hipócrita, vagabundo e sem vergonha. Então, lembre-se que dentro desta categoria existem várias pessoas. Você está adaptando a imagem a quem você quer. Então, por que pessoas foram capazes de enfrentar a morte, o martírio? Se Jesus não é real, o cristianismo não se estabeleceu pela força de armas ou de terrorismo, pela violência. Até tentou no período das cruzadas, foi um grande erro, porque nós sabemos que aquele movimento das cruzadas não tinha nada com fé, era uma questão política para a expansão de um governo que Deus nunca pediu. Mas não cabe aqui entrar no mérito dessa história. A ressurreição de Jesus é tão verdadeira que é capaz de fazer com que homens e mulheres vivam para Deus num outro estilo de vida, praticando o bem, sendo perseguidos, zombados, injuriados por uma sociedade que zomba da verdade.
E mesmo assim continuam firmes, porque eles sabem que passaram da morte para a vida. E hoje nós comemoramos a Páscoa, que é justamente isso, é a celebração da morte para a vida. A primeira Páscoa, para mim, foi celebrada no Éden, quando Adão e Eva foram vestidos com peles de animais, porque Deus disse: se você desobedecer, você morrerá. E a palavra morte na Bíblia não significa morte física propriamente, mas além desse significado, significa uma separação completa de Deus. Por isso que nós celebramos também no dia de hoje a nossa comunhão com Deus, porque nós estávamos separados de Deus, por meio de uma conduta espiritual e moral equivocada, e desagradávamos a Deus, o Criador, que não nos criou para vivermos dentro de tais procedimentos que nós adotamos no passado. Ter comunhão com Deus não é se abraçar com o fanatismo, mas é se abraçar com uma consciência boa, que traz paz e alegria a Deus, que traz benefícios à nossa família, ao nosso próximo. Nós não queremos mais enganar, roubar, nós não queremos mais ficar devendo a ninguém, exceto o amor. Mas antes que fôssemos a Cristo, passamos por angústias, aflições, pressões fortíssimas, devido à nossa condição, como eu disse há pouco, espiritual e moral, pois nós não sabíamos como lidar com determinadas situações, não sabíamos lidar com a nossa culpa, não sabíamos lidar com a nossa espiritualidade, moralidade. Isso gerava dentro de nós amargura, instabilidade, porque uma pessoa longe de Deus, ela é instável, tremendamente instável. Não é à toa que você vê a ciência da mente crescendo nos últimos anos. Quando Jesus disse, antes do final de tudo, a maldade vai se multiplicar, a incredulidade, a falta de amor. Não é à toa que a psicologia se inflama, tentando consertar o ser humano, mas lamento lhe dizer, não conseguirá. Porque o problema do ser humano não está na sua alma, está na sua falta de comunhão com Deus. Sem Deus você não conserta a sua alma. Sem Deus você não se restaura. Você não encontra regeneração. Porque não é somente atos errados ou necessidades que criam pressões dentro de nós. Não é. Dentro e fora. Mas diversas situações que nós nos deparamos na vida. E Deus permite que nós passemos por estas situações de pressão. Pressão intensa. Para que aprendamos a viver perante Ele. Portanto, constantemente, várias situações adversas acontecem na vida dos filhos de Deus. É incrível. Por exemplo, áreas de pressões, elas ocorrem no seio familiar. Desavenças entre marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos. Maus exemplos de um lado e de outro.
Às vezes o pai defende mais um e não ama tanto o outro, então a mãe ama este e deixa de amar mais aquele, tudo para criar um conflito. A escola não conseguirá lidar com isso. Nenhum psicólogo vai conseguir resolver o problema de uma criança, da cabeça de uma criança, se os pais não resolverem se consertar. Você vem aqui e ouve alguma coisa que fortalece o seu coração, mas quando você chega em casa, você se depara com um ambiente brutal. Tudo aquilo que foi plantado morre em questões de segundos, devido a atitudes erradas. Pressões ocorrem nos relacionamentos. Eles deixam de ser sadios, passam a se transformar em verdadeiras cobranças. Pressões nos negócios, a situação financeira não está bem, e aí você se descabela, você diz: como é que eu vou pagar minhas contas? Não é fácil. Finanças. Existem pressões na igreja também. E a pergunta que eu faço: por que todas essas coisas acontecem a você e a mim? Para tentar trabalhar com essa ideia, nós precisamos reconhecer que Deus nos deu uma vida. E se você a receber, você entenderá que ela é uma vida regenerada, uma vida nova, poderosa. Muito preciosa. Que Deus pretende instalar dentro de cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja adotam uma religião e não aprendem sobre o valor desta vida que não tem preço. Essa nova vida em Cristo. Parece que nós nos preocupamos mais em guardarmos a religião dos nossos avós por tradição, do que propriamente aprender de fato no que eles criam. Às vezes eu fico pasmo ao perceber que os meus antepassados não tinham conhecimento da fé e queriam me obrigar a seguir a fé que eles tinham, possuíam. Que fé? Fé que não lhes produziu nenhum recurso, não lhes capacitou para nada. Muitas vezes nós deixamos de procurar o conhecimento, o entendimento sobre esta vida sem preço que vem do alto. E deixamos de perceber, de entender que Deus quer nos capacitar para que enfrentemos cada situação de pressão. Toda a situação de pressão que você sofre, ela acontece pela permissão de Deus. Não se iludam. Muitos desses pregadores dizem: o diabo se levantou na sua vida, mas com que permissão? E então eles dizem assim: vem aqui que eu vou orar e Deus vai expulsar isso. Como que você sabe? Quem é que conseguiria expulsar a pressão que Jó passou? Se foi determinado por Deus. Quem poderia expulsar a pressão que Jeremias passou, sendo jogado numa cisterna? Aquilo foi determinado por Deus. Davi, Abraão, Moisés e o próprio Jesus.
Se Deus determina que você tem que passar por vales de pressão, não adianta espernear. Essa história que eu expulso, essa conversa na igreja, isso é antigo, isso aí entrou no final do século 20, ou 19, 20, desculpe, 20. Quando os pregadores do poder apareceram, dizendo que ia arrumar a vida de todo mundo pela oração, e não arrumou nada. A igreja que esses homens criaram está à beira de se tornar uma seita. É que eu não tenho tempo para provar isso. Mas numa conversa informal, eu mostro a quem quiser. Por isso que me afastei desses tipos de pensamentos. Só pensam em dinheiro. Só pedem dinheiro às pessoas. Se você der 5.000, Deus vai dar para você um tanto. Se você der 1.000, outro tanto. Veja se isso é possível. Na verdade, as pressões têm um alvo. Quando Deus permite que você passe por pressões, por situações difíceis, adversidades que você não entende até, elas visam provar a realidade do poder que Ele tem na sua vida e a ineficiência do poder humano. Isto é, Deus tenta mostrar a você o quanto você precisa depender dEle para viver num mundo caótico, que se tornou caótico, corrupto, malvado e incrédulo. É tão incrédulo que os cristãos que se dizem serem cristãos vão às igrejas e não prestam atenção em nada. Ficam anos e anos dentro de uma igreja e não querem aprender, dormem. Ficam com o celular, mandando mensagem e dormindo. Porque não se preparam para se encontrar com Deus. Se não se preparam para se encontrar com Deus nesta vida, como estarão preparados para se encontrar com Ele na outra? Não vamos pensar aqui em passar a mão na cabeça. O poder da vida de Deus se manifesta através da sua vida em meio às pressões que você sofre. Você deve estar com a Bíblia aberta. E eu vou ler o nosso texto na linguagem de hoje. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 8 ao 10. O apóstolo Paulo, escolhido pelo próprio Jesus para o apostolado, fora dos 12, ele diz: irmãos, qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Quando ele diz irmãos, ele quer passar algo para as pessoas, então ele diz: queremos que saibam. Ele não quer esconder que eles passam por lutas. Ao contrário da maioria dos pregadores desses dias, que aparecem diante das pessoas como se fossem seres descidos do céu, que dizem: cristão, Deus morreu, Jesus morreu para que você não sofra, e daqui a pouco ele diz: irmãos, se vocês não contribuir, o nosso programa sai do ar. Espera aí, que fé que esse homem tem? O povo não sabe discernir esses malvados. Queremos que saibam, diz Paulo,
das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Paulo está querendo mostrar que tanto a liderança como os cristãos não estão livres de aflições. E a palavra aflição aqui significa pressão, esmagar. Como Jesus foi esmagado no Getsemane. E ele diz: os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Imagine a que ponto chegou essa pressão que eles estavam. Eles não tinham mais saída. Parece que aquela situação iria desligá-los de tudo e de todos. Quem aqui já não passou por uma situação assim? Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus. E aí ele fala que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Então o nosso texto base nos diz o seguinte: nenhum cristão está livre das pressões, mesmo quando está fazendo a vontade de Deus. É o versículo 8. Acho que nós nem precisamos lê-lo. Eu já vi gente dizendo assim: mas Walter, eu comprei uma Bíblia, eu vou na igreja, por que eu estou sofrendo? Porque Deus quer. Faz uma oração por mim, para expulsar o sofrimento, para expulsar essa coisa ruim. O que adianta oração na sua vida, se você vai continuar pensando bobagem? Nós vamos orar. Jesus, ele expulsava demônios de pessoas? Sim. Ele orava pelos enfermos? Claro. Ele curou todos os enfermos? Não. Mas em que parte da Bíblia você vê Jesus expulsando problemas da vida das pessoas? Em nenhum. Você vê Jesus ensinando as pessoas a viverem. Por que será que alguns problemas estão acontecendo na sua família agora? Por que você está tendo problemas com seus filhos, com seu marido ou esposa, ou com os pais? Pode ser a influência de alguém? Pode. Mas se alguém está influenciando, é porque existe uma brecha. Existe um buraco, que através do qual a influência está passando. E isso não foi percebido lá atrás. Então Deus permite que vocês sofram o choque, tenham o conflito. E a nossa primeira atitude é tentar consertar aquilo por nós mesmos. E Deus permite que você se esforce, até o ponto em que você vai perceber que não consegue. Por isso, as pressões podem ser tão violentas, a ponto de gerar um sentimento de morte. Vocês estão comigo ou não? E eu já disse a vocês que morte não significa propriamente a morte física, mas um sentimento de que algo vai acabar, vai ficar pedra sobre pedra. Talvez você está dizendo: meu casamento vai acabar,
Eu vou embora da minha casa. Eu vou abandonar determinadas coisas, determinadas pessoas. Você está dizendo assim: minha vida acabou. Eu estou me afundando. Calma lá. Lembre-se que eu vou tentar explicar para você que Deus está permitindo isso na sua vida para lhe ensinar algo que tem a ver com a ressurreição de Jesus. Deus permite as pressões na vida de seus filhos para, 2 pontos, que aprendam a confiar nele e não em si mesmos. Chega um ponto em que você vai ter que definir: ou você vai escolher Deus, ou vai continuar dando murro em ponta de faca. Ou você se conserta perante Ele, ou você se alinha aos seus princípios, ou você vai continuar se arrastando. Talvez você esteja num estágio em que você diz assim: ah, mas tudo que esse cara está falando aí é bobagem, eu estou conseguindo levar na boa. Você vai ver, daqui a algum tempo, você vai entrar num estado de exaustão e estresse, e você vai perceber que você deveria ter escutado o meu conselho. Além do mais, quando você se afundar lá na frente, você vai ficar doente, vai ficar quase louco, e as pessoas não vão suportar você, porque você vai se tornar uma pessoa amargurada. Você vai reclamar de tudo pela condição azeda da sua alma. Deus permite as pressões na vida de seus filhos, não só para que aprendam a confiar nele, mas para que aprendam a andar com ele. E quem anda com Deus, logo aprende uma outra coisa no meio das pressões: a manifestar a vida de seu filho. E foi por isso que ele ressuscitou. Então, as pressões não impedem a providência divina. Se nós aprendemos que precisamos confiar em Deus, andar com Ele e manifestar a vida de Jesus, porque nós somos cristãos, devemos confiar que Deus irá suprir nossas necessidades. Porque o próprio Jesus disse: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que a igreja fez? Em vez de buscar o modo de vida que agrada a Deus, nós trouxemos para dentro da igreja práticas mágicas provenientes da feitiçaria, como corrente, novena, campanhas, onde você não busca mais uma vida séria com Deus, você quer coisas terrenas. Então, se Deus der para você um carro novo, se Deus der para você muita alegria, se Deus der para você muito dinheiro, então você crê nele, do contrário você não crê mais. Já a proposta de Jesus é diferente. Você crê em Deus a qualquer custo e confia que Ele vai suprir suas necessidades. Então, em quem você vai crer? Nessa pilantragem que está por aí? Ou na palavra do nosso Mestre eterno? A ressurreição de Jesus foi o maior marco que aconteceu na história. Por isso, entenda que o poder da vida ressurreta de Jesus em você é poderoso.
Eu coloquei A, mas é O. É poderoso. Então, a ressurreição de Jesus foi o maior marco na história da humanidade. No entanto, ela não deve ser considerada só como um fato histórico. Aconteceu há 2000 e poucos anos atrás a ressurreição de um homem. A ressurreição é muito mais do que isso. Após a sua ressurreição, Jesus nos deu do seu Espírito, do seu poder, para que vivendo debaixo desse tremendo poder, dado pelo Espírito Santo, recebêssemos de Deus toda a capacidade para enfrentarmos a vida. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10, tudo o que eu quero é conhecer. Que significa conhecer? Discernir, entender. Não basta simplesmente saber. Paulo não está dizendo, tudo que eu quero é saber. Não, eu quero entender. E para se entender, precisa usar a razão. Precisa usar o cérebro que Deus nos deu. Mas você vê que muitos líderes religiosos dizem, eu não preciso usar a lógica, eu prego pelo Espírito. O que você quer dizer pregar pelo Espírito? Espírito da Gerarda mesmo. O que você está querendo dizer em pregar pelo Espírito? É ser idiota? Burro? Tolo? Nós precisamos voltar a pensar. Nós precisamos corrigir isso enquanto é tempo. Nós precisamos aprender a discernir. Por que certas pessoas estão se tornando fanáticas e aceitando um comportamento insuportável? Você está com a sua família e ninguém suporta a sua cara de crente. Você faz questão de magoar as pessoas. Eu estou falando a verdade para vocês, mas eu estou tentando fazer isso com muita paixão no coração. E sempre digo, quem não está concordando, levante-se e escafeda-se. Ou, popularmente, se retire. Sem nenhum problema. A única coisa que eu quero é que você seja tocado pelo Espírito da graça de Deus. E quando você é tocado pelo Espírito do Senhor, você se torna mais uma daquelas pessoas capazes de acreditar e de se lançar aos braços do Pai. Porque todo verdadeiro filho de Deus quer conhecer o coração do seu pai, assim como um filho verdadeiro. Chega um momento em que ele sai do estágio de acreditar que seu pai é um grande herói e descobre que ele limpa banheiro, que ele trabalha duro, ou que ele varre a rua, ou que ele dirige ônibus o dia inteiro. Ou então que ele está naquele escritório, ou naquela empresa, naquela fábrica, trabalhando para dar sustento a ele. Ele sai do seu mundo de ilusão, entra numa realidade e passa a reconhecer o seu pai, o valor que ele tem, o valor de sua mãe. É muito comum os filhos conversarem, os meninos ou meninas conversarem uns aos outros e mentirem sobre seus pais. Dizendo, meu pai é o maior homem do mundo, minha mãe é a maior mulher do mundo. Mas de repente eles têm que entrar na real, entender o quão duro eles dão para lhes trazer educação, carinho, berço, comida, roupa lavada e tudo mais. Paulo não quer apenas entender, mas ele quer sentir nele um poder.
Por isso ele diz: tudo que eu quero é conhecer, isto é, discernir, entender a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Então Jesus não ressuscitou só para ele, ele ressuscitou para todos que creem nele. Ele não ressuscitou só para que nós acreditássemos que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que tivéssemos dentro de nós a sua vida de ressurreição. Então Paulo diz: quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Espera lá, ele está contrariando tudo que esse pessoal está pregando por aí, dizendo: não, Deus não quer que você sofra. É lógico que esses pastores mentirosos não leem Bíblia, querem enganar as pessoas, porque são mentirosos, não são de Deus, não são ovelhas, são lobos. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar, isto é, eu quero agir de um modo como ele agiu na sua morte. Como é que Jesus agiu na morte? Que sentimento ele revelou? Ele não duvidou em nenhum momento da mão do Pai, ao ponto de dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele não buscou uma oração lá: me livra. Como é que você se atreve a buscar a oração de alguém para dizer: Deus vai te livrar? Você precisa conhecer a vontade de Deus, gente. Senão você toma um caminho errado, de interesses pessoais. Mas se você não adquire essa capacidade, lamento muito lhe dizer, eu desconfio da sua fé. Muitos aqui não vão acreditar no que eu estou dizendo. O que eu posso fazer por isso? Eu não estou aqui para tentar forçar você a acreditar no que eu digo. Tem algumas pessoas que quando estão falando, olha para baixo, levanta a sobrancelha. Isso é sinal de que você está duvidando. Porque você gerou conceitos dentro de si, que geraram preceitos, uma filosofia de vida, e isso prova que você não quer mudar. Você não quer se sujeitar a Deus. Isso que Jesus fez, ele se sujeitou a Deus. É o que Paulo quer. Ele está dizendo: todos nós sofremos. E quando o sofrimento vier, a primeira atitude não é mandá-lo embora, mas é procurar saber como que eu tenho que agir no meio dele. Quando a pressão vier, a primeira coisa não é buscar alguém dizendo: ore por mim para que isso vá embora. A primeira atitude é o mostrar como Jesus agiu em meio às pressões. Eu não sei se vocês estão entendendo. Você está com problema lá em casa, e então você chama 10, 15 pessoas que entram na sua casa dizendo assim: vamos orar lá. Sai diabo do conflito, sai diabo da discussão. Que diabo da discussão? Se o diabo da discussão tem que sair os que moram lá. É falta de inteligência. O que precisa é sentar e conversar. Escuta, vocês estão errando aonde? E não é terapia não, é Bíblia. Vocês estão quebrando princípios de Deus. Então vamos consertar. Vocês querem andar na presença de Deus ou não querem? Vocês querem agir como Jesus agiu ou não querem? Filho, por que você não consegue honrar seu pai? Porque meu pai é um quadrado, meu pai... Espera aí.
Seu pai pode ser tudo, mas vamos reconhecer qualidades. E como é que você pode ajudar seu pai, sua mãe nas qualidades que você percebe que eles não têm? Como é que você pode se tornar servo deles? Como é que você vai poder auxiliá-los? Em vez de reclamar deles, como é que você vai poder ajudá-los? Aí a coisa muda de figura. Um passa a servir o outro, um passa a ajudar o outro. Foi isso que Jesus fez. É lógico que nós queremos magia, porque na outra vida nós éramos, na outra vida não é que nós éramos na outra vida, na vida fora de Cristo. Na vida fora de Cristo. Gostavam de um feiticinho, hein? E como é que uma pessoa pode experimentar essa vida que Jesus vivia? Somente por meio do quê? Da vida de ressurreição. Jesus estava vivo, andava entre as pessoas, fez o bem, fez a vontade do Senhor, e o que fizeram com ele? Crucificaram e o mataram. É isso que o mundo faz. Tente ser honesto no seu trabalho. Seja o mais honesto possível para a pessoa que exija sua honestidade. E um dia ela vai perguntar: eu estou bonita? Você vai dizer: não. Seja honesto. Tem gente que está tudo torto. Eu estou bem hoje? Está uma graça. Seja honesto. E você vai ver a confusão que dá. Bem, você acha que eu engordei? Seja honesto. Não, está magrinho. Seja honesto. Você vai ver a confusão que dá. Esse mundo não aceita a honestidade. Mas também você não precisa escrachar. Não estou dizendo que você vai escrachar os outros. Eu estou dizendo que você tem que saber conversar. Mas sabendo que o mundo não aceita a honestidade, não aceita a verdade. E eles vão perseguir e tentar esmagar quem vive assim. E fizeram isso com Jesus. E nós sabemos que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque o poder que havia dentro dele era maior do que o poder da morte. É isso que Deus está tentando dizer a você. Jesus disse assim, em João 12, 24: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Jesus veio ao mundo para quê? Para morrer. Mas antes de morrer, ele morreu para si mesmo. Todo o tempo ele morria para si mesmo, para fazer a vontade de Deus, até que chegou o momento em que ele morreu para o próximo. Vejamos, o seu filho diz: pai, você precisa conversar comigo. Sempre você dá essa resposta: agora não, meu filho. Por que você diz agora não? Porque você não quer morrer para ele e nem para si mesmo. Isto é, você não quer se oferecer a ele porque não consegue morrer para si mesmo. Antes de você se oferecer a alguém, antes de você dar uma coisa boa a alguém, você tem que morrer para si mesmo. Até mesmo para você oferecer algo de bom para si, você tem que morrer para si mesmo.
Por isso Deus disse: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Você só ama a Deus quando você morre para si. Então você diz: Senhor, o que eu devo fazer na situação? E a sua atitude vai abençoar o próximo. Você morre para si mesmo, oferece o melhor, e então você recebe o melhor de Deus. É assim que funciona o cristianismo. Não funciona por meio de campanha, corrente, novena. Isso tudo é uma mentira do inferno que entrou na igreja. E quem pratica essas coisas está desagradando a Deus. E se você pratica, abandone isso. Você não precisa nada dessas coisas para receber o melhor de Deus na sua vida. Porque você não pode dizer ao oleiro, o barro não pode dizer ao oleiro o molde que ele deve ter. Jesus é o grão de trigo. Ele morreu. Ele é o um que está aí. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ser um. Ele é este um. Grão de trigo, ao ser lançado na terra, não morrer, continuará a ser apenas um. Mas se morrer, dará muito trigo. E é isso que ele fez. Quer um exemplo? Olha aqui dentro. Nós somos a prova viva de que a morte de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, como eu já disse, porque ele continua agindo dentro de nós. Então, aprenda a se colocar em Deus por meio da vida ressurreta do Senhor Jesus. Quando você reconhecer que está totalmente desamparado e distante de qualquer conforto humano, não permita que a pressão exterior o leve para longe de Deus. Pelo contrário, resista e se aproxime dele, porque a solução para a sua vida está sempre em Deus e não longe dele. Porque é ele que o capacita a enfrentar essas coisas. Uma pessoa que não possui esta vida do alto, esta capacitação divina, se sente esmagada em meio à pressão e não se levanta. Psicologicamente ela está acabada, debaixo de pressões agonizantes. Ela não consegue pensar, ela não tem esperança. O apóstolo Paulo diz: nós pensamos que iríamos morrer, mas confiamos em Deus, que sempre nos mostra o caminho. Quando você estiver debaixo de pressão, lembre-se sempre da vida que vem do alto. Por isso, em terceiro lugar, saiba que você não é a pessoa maravilhosa que pensa que é. Você conhece alguém que é bom, gentil, calmo e paciente? Alguém conhece aqui? Conhece? Eu conheço. Conhece? Levante bem alta a mão. Vamos. Muito bem. Eu também acredito e conheço. Porém, essas características não afirmam que esta pessoa está em comunhão com Deus. Você já viu mãe que fala assim: meu filho é muito bom, ele não joga, não bebe, não fuma, não rouba. Não é bom. Mas é um mentiroso, vagabundo. Namorador, tem 10 namoradas, engana no trabalho, só se interessa por coisas da terra, só pensa em ilusões. É um moço bom,
A moça chega para a mãe e para o pai: mãe, o que você tem contra esse moço? Ele é tão bom. Ele não joga, não rouba, não bebe, não tem queda. Você se lembra do que Deus disse para Samuel? Samuel, toma cuidado. O homem olha para o exterior, mas não sabe avaliar o coração. Você só vai mostrar quem você realmente é e quem eu realmente sou quando nós soubermos lidar com as pressões. Nossas qualidades naturais não são suficientes. Porque quando Deus permite que nós soframos pressões intensas, chega um ponto que toda a nossa suficiência se esgota. Chega perto de uma fonte de água, você fala assim: puxa, olha que água cristalina, bacana. Começa a trazer gente lá, todo mundo pisar de qualquer jeito lá. Você vai ver o que vai acontecer daqui a um tempo. A água vai diminuindo. Por quê? A pressão vai fazendo com que aquela brecha se estreite. Elimine as matas à beira dos rios e você vai ver como eles secam. Comece a construir cidades. São Paulo é um exemplo. Em cima de mananciais. E as águas escasseiam. Você pode ser uma pessoa boa, por causa da sua bondade, vem até acreditar que você é de Deus. Eu faço alguma coisa para os outros, eu estou fazendo algo agora por alguém. Você está dizendo assim: eu estou ajudando uma família ali. Mas isso não prova que você é de Deus. Porque essa é uma conduta natural e pode ser até barganha. Porque ao mesmo tempo que você faz isso, você quer que os outros vejam o que você está fazendo. Para receber elogio. A sua recompensa é a observação de terceiros. Posso continuar ainda? Em todo o tempo nós temos que aprender a morrer para nós mesmos. Entregando-nos a Deus, à semelhança do que Jesus fez, confiando no seu poder, nós aprenderemos a discernir entre o que é natural e o sobrenatural. Quando você estiver debaixo da pressão e você não aguenta mais, então você percebe que tudo que você exerceu até agora foi natural, porque te esgotou. Mas quando você é capaz de passar, como Paulo diz: olha, humanamente nós estamos entregues à morte, mas fomos levando. Você passa. Lembra o que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você vai passando. Mas quando você se estressa e tomba e cai, e você diz: meu Deus, não tem mais força, acabou, é hora de reconhecer que lhe falta o sobrenatural. Você não tem. Nunca teve. Há pessoas que estão na igreja e vão buscar recursos onde? Na terapia. Porque eles não têm o sobrenatural em suas vidas. Você não reconhece o que é velho e o que deve ser novo.
Você não reconhece que você é uma pessoa carnal quando deveria ser uma pessoa espiritual. Você não sabe usufruir da vida poderosa que Deus dá. São nesses momentos que eu vejo que a pessoa descobre o quanto Deus a reduz a nada, a fim de que pare a confiar em si mesmo, pare de confiar em si mesmo, e passe a ter fé em Deus, na sua mensagem, e a viver de um modo que o agrade. É desse modo que você passa a conhecer o princípio e o poder da vida da ressurreição. Um exemplo que eu estou falando está na vida de Paulo. Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 ao 10, ele disse, muitas vezes, de novo, olha, ele está dizendo, muitas vezes, ficamos o quê? Aflitos. E vai me dizer que você não fica. Você já imaginou para cada aflição sua, você começar a fazer uma campanha, uma novena, Você vai deixar Jesus doido. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Olha só, essa é a vida daquele que tem fé. Algumas vezes ficamos em dúvida, não fica? Mas nunca ficamos desesperados. Isto é, a derrota não toma conta do coração, o desespero não toma conta do coração. Você aprende a lidar com aquela situação. Você para de dar a cabeçada na parede e dizer que acabou, todo mundo acabou, ai, vira de perna pro ar, chega, não aguento mais, mãe! Você para com isso. Você aprende a lidar com as coisas. Você diz assim, eu estou com uma perna agora que me arrasta, mas você tem a outra. Tem 2 braços, sabe escrever, você está com voz ainda, você consegue falar para alguém sobre a graça, o amor de Deus, você consegue fortalecer pessoas ainda, que bom. A perna não vai falar, ai, não vai, mas a sua voz vai, o seu coração vai. Deus nunca vai dizer, filho, filho meu, dá-me a tua perna, mas ele diz, filho, filho meu, dá-me o teu coração. E Paulo continua, temos muitos inimigos. Quem é que não tem aqui? Eu nem te conto, ao longo da minha vida nem te falo quantos inimigos eu tenho. Só uma vez na vida que eu fui apedrejado por pessoas que não criam, no interior de São Paulo, e depois logo em seguida passaram a crer. Mas eu já apanhei de irmãos, pastores. Uma vez eu estava pregando, 2 homens tronculentos me pegaram aqui de gravata e paletó, me pegaram e me jogaram lá fora, e o pastor ainda tirou a Bíblia na minha cabeça. Eu escutei até o Jeremias falando, ai! As minhas perseguições sempre vieram dos de dentro da igreja. Porque aqueles que deveriam defender a verdade não a defendem, mas mentem e querem enganar as pessoas. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. E como isso é verdade? Como isso é verdade? Como Deus faz isso na vida daquele que confia no seu poder.
Tem gente que quando é rejeitado, todo mundo assim, ó céu, ó vida, ó mar. Ninguém me ama. Aí vai lá, precisa arrumar um divã. Aí a pessoa pega um cara, fala. Aquela música de fundo. Que você tem? Estou passando por rejeições. Ninguém me ama. Se você aprendesse a amar, você iria receber amigos de Deus. Nunca nos falta um amigo. É assim que você anda por sobre as águas. E ainda ele fala, às vezes somos o quê? Gravemente feridos, mas não somos destruídos. Às vezes a queda é bruta. Às vezes sobra pancada mesmo. Olho roxo, como aconteceu comigo. Cicatrizes de pedrada. Mas você se levanta e as pessoas dizem, que poder é esse que está na vida desse homem ou dessa mulher? E nós sabemos que é o poder da vida de Cristo. Então Paulo conclui, levamos sempre no nosso corpo mortal, o quê? A morte de Jesus. Para que também, repare bem, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então, seja quais forem as circunstâncias que você se encontre nesse momento, Deus espera o quê? Que você morra para si mesmo. Pois este foi o sentimento que Paulo procurou entender em Cristo. Como ele morria para si mesmo e como ele vivia para Deus e as pessoas. Isso que o tornou um homem grandioso, maravilhoso. A sua paixão era destacada. Ninguém podia olhar para Jesus e dizer assim, esse cara é mentiroso. Ele é verdadeiro. E isso incomodava. Isso incomodava. Porque gente ruim é o que mais tem. Você vai num gramado, você planta a grama, e você não percebe que o que mais tem lá é tiririca. E se você não cuidar, ela vem e toma conta de tudo. Mato, aparece todo o tempo. Isso é o que mais tem. Mas aquelas flores, quando aparecem, chamam a atenção. Aquela plantinha, quando surge, opa, nunca tinha visto. Mas o mato está lá. Gente ruim está cheio. Mas quando surge alguém que vive no esplendor da glória de Deus, essa pessoa se destaca. E você percebe. Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser homem, pode ser mulher. Enfim, quero terminar dizendo, saiba que o seu crescimento em Cristo é medido pelo modo como você lida com as pressões. Eu encontro muitas pessoas que chegam para mim dizendo assim, eu conheço a Bíblia, e daí? Mas em casa você xinga a sua mulher, você xinga o seu marido. Que adianta você conhecer a Bíblia? Você não se dá com seu filho, com a sua filha, você não dá com seu pai, sua mãe, você só vive em divergências. Que adianta conhecer a Bíblia? Seu coração está sempre cheio de ódio, de rancor, de raiva.
Presta atenção em mim, eu não terminei ainda não. Seu coração está sempre cheio de raiva. O que adianta conhecer a Bíblia? Não é isso que transforma você num verdadeiro filho de Deus, mas é o quanto de Cristo você manifesta em meio às lutas que você enfrenta. Quem não se lembra da experiência de Paulo, quando ele orou a Deus para que Deus o livrasse de seus sofrimentos? Vou ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, e nós vamos terminar, se Deus quiser. Então você vê, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Perceba, Ele orou. Ele buscou a presença de Deus. Ele não pediu que alguém interferisse na vida dele. Ele precisava entender o seu problema. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por outras pessoas. Vamos, claro que vamos. Mas o que adianta eu orar por uma pessoa se ela não ora? O que adianta eu ensinar inglês para uma pessoa se ela não estuda? Se ela não quer comprar livros e ler? O que adianta você dizer para ensinar matemática para alguém? Quanto é 2 mais 2? 5. Se a pessoa não fica lá batalhando nas equações, então não adianta. Você tem que fazer sua parte. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me livrasse desse sofrimento. Mas Ele me respondeu. Olha o que Deus diz para ele, o que Jesus diz. E é o que Jesus diz a nós todos. A minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então o que Jesus está dizendo para ele? Olha para mim um instante, não leia lá, senão eu vou tirar a tela de lá. Tirei. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Paulo, eu enfraqueci você. Eu permiti essa pressão na sua vida para enfraquecê-lo. Deus não tem poder para impedir qualquer coisa? Claro que tem. Antes da tua mulher chegar assim, eu não admito. É lógico que nenhuma mulher faz isso. Nenhuma mulher vai chegar para o marido e dizer, eu quero. Não vai fazer isso, é lógico que não. É só uma suposição. Nenhum homem também vai dizer, mas é inferno. Lógico, nenhum homem vai fazer isso. Mas é só uma suposição. Só uma suposição. É uma hipótese. É uma hipótese. Então, Deus não podia emudecer. Não poderia? Quando não poderia transformar, ou antes do homem falar, vai para o inferno, dizer, mudar sua atitude? Poderia. Ele não é Deus? Mas por que Ele não faz? Porque Ele deu às suas criaturas
o poder da escolha, da decisão. E hoje aqui você tem esse poder nas suas mãos. Você pode dizer: eu quero isso que você está dizendo na minha vida, ou vou rejeitar. Eu poderia estar pregando para você: Jesus ressuscitou, você estava morto, olha o que Deus fez agora, amém, e você sair daqui e depois lá viver como um morto, um defunto vivo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você não pode continuar existindo perante Deus, tentando enganá-lo e a si próprio. Chega um momento em que você precisa dizer assim: Deus, transforma a minha vida. Eu não tenho forças para ser melhor. Eu não estou conseguindo ser um bom marido. Eu não estou conseguindo ser uma boa esposa. Eu não estou conseguindo ser um bom filho. Eu não estou conseguindo ser um bom pai, um bom patrão. Eu não consigo olhar para minha esposa e dizer: eu te amo. Há quanto tempo você não olha para sua mulher e não diz isso? Quando ela se troca na sua frente, então, você fica olhando assim, lembrando dos 30 anos atrás, hein? Aí você entra debaixo das cobertas, ai, meu Deus do céu, ai, Jesus. E ela também, ué. Eu não sei como é que a Denise me vê quando eu me troco, porque depois que eu adoeci, eu fiquei ruim mesmo. Às vezes eu olho no espelho, parece que eu estou saindo de Auschwitz, mais ou menos assim. Mas eu vejo tanto amor dela por mim, tanto cuidado. Às vezes ela brinca comigo, mas eu vejo o quanto ela me ama. E eu posso dizer para vocês o quanto eu a amo. E o meu respeito por essa mulher ficou mais forte depois que o câncer me pegou. O nosso casamento se fortaleceu mais, por incrível que pareça. A nossa família se uniu. E eu dizia agora há pouco para algumas pessoas: eu não tenho mais força como tinha antes, lógico, mas a minha comunhão com Deus é muito mais profunda hoje. Antes eu corria, hoje Deus me parou. Deus me fez mais curioso. Deus me faz prestar mais atenção nele. E eu o percebo, eu o vejo mais em minha vida hoje do que em todos os outros anos. É isso que a pressão faz. Eu enfraqueci você. Para quê? Para que o meu poder seja mais forte. Portanto, Paulo diz:
eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Lembra que eu disse? Em vez de você desprezar as pressões, aprenda a acolhê-las. Em vez de você mandá-las logo embora, ai, não aguento, em vez de você dizer, não aguento mais, comece a dizer, Deus, como eu tenho que agir. Me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então ele diz, eu me alegro também com as fraquezas, diferente do que os pastores pregam, você não tem que ficar feliz com fraqueza. Paulo ficava. Você vai ficar entre cachaceiro ou filho de Deus? Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Então ele encerra com um coração extraordinário, porque quando perco toda a minha força, quando tu me enfraqueces, então eu tenho a força de Cristo em mim. Quando eu me esgoto, quando eu percebo o que é natural, quando eu percebo o que é velho, eu então presto atenção que não estou agindo sobre o novo. Eu me descolei do que é sobrenatural, e então me volto para ti, e reconheço o quão poderoso o Senhor é, porque quando eu não posso, tu podes. Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nos ensine a fazermos a Tua vontade. Não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor. És a minha